O Sorocaba Debate de hoje vai focalizar um assunto muito importante, pertinente, por sinal, e é necessariamente importante sempre debater esse assunto até que se chegue num denominador comum, chamado antigo denominador comum. Pouca gente de hoje não sabe o que é denominador comum que a gente aprende na escola e não só na linguagem, que é o português hoje, como também na matemática, que hoje falo que é um punhado de coisa, que é matemática. Nós vamos conversar então com três fantásticas mulheres que é só mulher para resolver o problema do mundo, né? Pode ver que só rabo de foguete, rojão é para mulher resolver, né? O filé mignon, essa coisa, deixa que o homem resolve e tal, aquela coisa. Mas pepino joga no colo da mulher, ela resolve, não é verdade? Então, o tema de hoje que nós vamos debater, nós vamos conversar aqui, parece-nos que é problema em Roma, nos Estados Unidos, Nova York, em Conchas um pouquinho, Araçoiaba já tem, Salto de Pirapora já tem, Votorantim tem, ele fala, bora para Sorocaba que é melhorzinho. Sorocaba tem, Porto Feliz tem, quase todos dos 500 e tantos municípios do estado de São Paulo, no mínimo 200, 180, 200 tem. Esse é um problema que todos os municípios que já citei têm. Nas cercanias aqui, nos arredores, tem. E como resolver? É pequeno? Não, parece que é pequeno, mas 3 já é um trabalho enorme. Não precisa ser 50, 200, porque eu me recordo, em 1978, que o Luiz Almeida Marins Filho falou, é fácil resolver o problema da pobreza em Sorocaba. Tem só 20 famílias que estão precisando de auxílio em Sorocaba, até hoje não foi resolvido. Que é verdade, esse problema é sério, é grave, sem contar a fase das boas fases, onde as pessoas lotavam as peruas Kombi, quando surgiu a perua Kombi, vai para Sorocaba e descarregava tudo aqui e tal, aquela coisa toda. Hoje é mais venal, hoje é van, ônibus, assim por exemplo, mais bonito, mais chique, mas é problema. Então, passando para todos nós aqui, problema de forma bem elegante e tal. Logo vem de Uber, chega de Uber aqui, eu vou ficar aqui em Sorocaba e tal. Nós estamos falando de morador de rua, nós estamos falando de criança na rua. Há quem diga que a noite é fantástica. Não deixe a sua criança dormir uma noite na rua. Se dormir uma noite na rua, não volta mais para casa. A noite abraça e não devolve mais para a família. Então, estou trazendo aqui 3 fantásticas mulheres que vão falar que problema é esse que envolve a cabeça dos governantes do mundo. Problema social. Estou trazendo aqui a nossa secretária municipal de Igualdade e assistente social, que é a nossa Cíntia de Almeida, doutora Cíntia de Almeida. Está aqui também a nossa querida Angélica Lacerda, que é coordenadora da Infância e da Juventude. Olha, o pessoal de rua já começa na infância. Largou na infância, ele vai crescer ali, vai nascer ali, vai viver ali, aquela coisa toda, e não troca a rua por nenhum condomínio, por mais sofisticado que seja. É verdade, pensa que não? Eles vão explicar se é verdade ou não. Está aqui também a nossa querida doutora Fabiana Correia, que ela responde por um assunto muito importante. Ela é chefe de divisão de proteção social de nossa cidade e também cuida do problema especial. Então, com a palavra, essas 3 mulheres maravilhosas que lutam bravamente, espartanamente, estoicamente para resolver esse problema do meio social de nossa cidade. Tem muito morador de rua. O que é? O que é morador de rua? O que é aquele que vive na rua? Qual é a diferença? Ainda existe o SOS? O que dizem as outras entidades que procuram ajudar voluntariamente a resolver esse problema? Aquela pequena arquibancada, muito mais pessoas ali naquela arquibancada que em Jogos do São Bento, em frente à catedral. Esse pessoal ainda está lá? Com a palavra, Cíntia de Almeida, a nossa querida Fabiana e a nossa fantástica Angélica também. 3 mulheres maravilhosas para decifrar esse enigma que assusta os governantes do Brasil. Não é só o Crespo que está arrepiado, não. O Brasil, o mundo está arrepiado com isso. Como resolver o problema do ser humano na rua? Ele é abandonado? Ele é largado? Enfim, é a opção dele. Como é que é isso?
Boa tarde, Desidério. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores, né, as minhas colegas, as colaboradoras, são servidoras municipais. E, no momento, como eu respondo pela pasta, eu devo dizer que, quando o governo Crespo chegou a Sorocaba, nós tínhamos um número muito grande de pessoas em situação de rua e muitas instituições que ofertavam alimento durante as noites. Todas as noites na cidade de Sorocaba, por isso as pessoas permaneciam nas escadarias da igreja catedral, no centro da cidade, porque era para lá que as pessoas iam ofertar os alimentos. Nós tínhamos um número que, segundo informações da Associação Comercial de Sorocaba, segundo informação dessas mesmas instituições, passava de 1.000. Era entre 1.000 e 1.300 pessoas. Nós nunca conseguimos cadastrar esse número de pessoas. Hoje nós temos um número que é um pouquinho maior que 300. 387, 397, ele oscila um pouco, porque a maioria das pessoas, 80% dessas pessoas em situação de rua, não são de Sorocaba. Elas são provenientes de outros municípios, de outros estados, de outros países da América Latina e para aqui passam, porque Sorocaba se encontra num local muito privilegiado no que se refere às estradas, né? A Via Raposo Tavares, a Via Castelo Branco. Então, para cá, vêm as pessoas que andam nas estradas ou que algumas prefeituras encaminham para cá, porque tem algum parente, porque solicita que venham para cá. E, como sede da região metropolitana do Estado, nessa região sudeste do Estado de São Paulo, nós elaboramos, logo no início do governo Crespo, em 2017, um grande protocolo de ação com a região metropolitana. Chamamos todas as cidades dos 27 municípios que compõem a região e celebramos um pacto de atenção a essas pessoas. Ou seja, cada vez que uma pessoa que está em situação de rua, proveniente daquele município, vem para Sorocaba, o serviço social deve ser acionado. Infelizmente, não é assim que as coisas acontecem, porque na legalidade, no papel que aceita tudo, todo mundo assinou, né? Protocolou essa ação, promoveu a intenção de agir dessa forma. Mas, na verdade, nós temos que muitas pessoas vêm de fora. Nesta semana, nós promovemos várias ações, entre elas uma operação que se chama Dignidade. E nela constatamos 15 pessoas em situação de rua. Somente 3 eram de Sorocaba. São aquelas pessoas que passam o dia nas ruas e têm casa, têm família, tem lugar onde morar, mas escolhe as ruas. Essas pessoas têm o direito de ir e vir e de escolher onde quer ficar pela nossa legislação brasileira. Então, nós convidamos a fazer um teste de saúde, porque a Secretaria de Saúde sai junto com a assistência social. A Secretaria de Segurança sai junto com a assistência social, o apoio da GCM. E também, hoje, a CEPOD, a Secretaria de Políticas para Drogas, também sai com a CIAS. E outras instituições terceirizadas que a Prefeitura, através da nossa Secretaria, compra o serviço para fazer a abordagem, para abordar a criança, para abordar o adulto que está em situação de rua ou de forma ilícita, vendendo pipoca no semáforo, vendendo pano, tecido, pano de chão, né, pano de prato no semáforo, numa informalidade comercial. Então, tudo isso, a gente recebe muita denúncia e muita reclamação dos próprios munícipes. Porque o que a pessoa humana quer ao sair de sua casa? Pegar o seu carro, transitar por uma rua que não tenha buracos, né? E também transitar por um local que tenha flores, que seja aprazível e que no semáforo não tenha ninguém incomodando, fazendo malabares, que possa uma daquelas bolas vir no vidro do teu carro ou aquelas chamas de fogo alcançar alguém, enfim. Ninguém gosta de ver criança no semáforo, porque o lugar da criança é na escola, é vivendo a fase da infância, né? Então, para isso, nós vamos passar a palavra para a Angélica Lacerda,
que é a coordenadora da infância e adolescência aqui no município de Sorocaba, e ela vai explicar a política que nós estamos fazendo e depois volto para outros comentários. Muito boa tarde, Desidério, obrigada pela oportunidade. Minhas colegas Fabiana, secretária Cíntia, prazer estar aqui discorrendo sobre esse assunto tão peculiar, tão importante e que merece todo o nosso cuidado. Desde o início do governo Crespo, em 2017, nós tivemos algumas metas a serem atingidas. E, entre elas, um trabalho que até então não havia sido desenvolvido no município era o enfrentamento ao trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil. Temos as parcerias, temos essas ações junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, é um programa do governo federal, o qual a Prefeitura de Sorocaba fez um pacto e se comprometeu a desenvolver ações estratégicas de enfrentamento a esse mal. Lembrando que o trabalho infantil ele ocorre no mundo todo. Não é um privilégio de Sorocaba. É uma situação, infelizmente, que abarca crianças do mundo todo. Temos exemplos de crianças em carvoarias, em lixões, em mineradoras, em locais de muita insalubridade. Em Sorocaba, decidimos mapear as situações de trabalho infantil, por conta de que denúncia aparecia? Crianças em comércio ambulante, crianças nas ruas. E iniciamos esse trabalho de diagnóstico e mapeamento. E observamos que as crianças, em sua maioria, contribuíam com o sustento do seu lar, né, numa inversão de papéis muito recorrente na sociedade de hoje, pois que o papel de cuidar da criança é dos pais. Não é a criança que tem a obrigação de ajudar o pai e a mãe, com 10 anos, 9 anos, 8 anos. Então, ela pode e deve sim ajudar os seus pais, desde que ela tenha o seu desenvolvimento garantido. Com 8, 9 anos, ela nem se desenvolveu, como que ela vai poder ajudar alguém? E iniciamos esse mapeamento e esse diagnóstico por meio de um trabalho que se chama abordagem social. E mapeamos crianças por toda a cidade, desde a região da Zona Norte até a região central, Zona Sul, e desenvolvemos uma ação de que nós teríamos que pensar em como enfrentar esse mal. Tendo em vista que o trabalho infantil ele é cultural, pensamos que teríamos que ter aproximação com essas crianças e compreender o que estava acontecendo. Paralelo a isso, conversar com a sociedade, explicar aos munícipes os malefícios do trabalho infantil. E assim foi feito, e até hoje esse trabalho ele é muito bem estruturado, que eu acredito que teremos a oportunidade no decorrer do programa de explicar detalhadamente. Porém, eu gostaria nesse momento de falar um pouquinho sobre o trabalho infantil. O que acontece com essa criança que perde a sua infância, que tem a sua fase do desenvolvimento tragada pelas ruas? Que criança é essa que vai crescer tendo como referência a rua, tendo como referência um adulto que não tem uma boa intenção com ela? Porque um adulto que tem uma boa intenção com aquela criança, claro que não vai concordar dela estar ali na rua. Claro que vai orientá-la. Olha, você tem que ir para a escola, onde estão seus pais, você precisa de ajuda? Mas não. Essa criança ela é cooptada por pessoas de má fé, de má índole, que as convencem de que é melhor estar na rua do que na escola. Então, a criança que está em trabalho infantil, ela não está ajudando nem o pai nem a mãe. Ela está ajudando um adulto que tem má índole e que usa essa criança para o seu sustento. Então, essa criança, ao invés de estar na escola, está na rua, favorecendo esse adulto de má índole. Então, os munícipes de Sorocaba, nós temos até que ter muito orgulho disso, são pessoas de muito bom coração. Pessoas que têm no seu ser o dom de ajudar, de se penalizar com aquela criança naquela situação, vendendo pipoca, ou bala, ou um pão, uma trufa. Porém, ajudar não é colaborar com essa prática, porque toda vez que a gente compra um produto da mão de uma criança, eu reforço para ela que o lugar dela é na rua, que o lugar dela não é na escola.
Então, a nossa grande tarefa, o nosso grande desafio à frente da Secretaria de Igualdade e Assistência Social é de proteção, não é de repressão. Não é uma secretaria, não é uma coordenadoria, não é uma equipe de trabalho que vem reprimindo as crianças. Pelo contrário, a nossa tarefa é árdua no sentido de mostrar para elas que o importante para elas é estar na escola, mas para isso a gente precisa da parceria da população, de não comprar o produto. E também lembrarmos o seguinte, numa sala de aula de adultos, que nós denominamos ensino de jovens e adultos, cuja faixa etária é 60 anos, se fizermos uma pergunta para eles, quem aqui começou a trabalhar cedo? 90% ergue a mão. E o que aconteceu? Por que você começou a trabalhar cedo? Ah, eu precisava ajudar meu pai e minha mãe, mas daí eu deixei os estudos. Então, a gente vê o malefício do trabalho infantil e o ciclo de pobreza que se perpetua. Então, um pai e uma mãe que começou a trabalhar cedo, ele vai achar que aquela criança, o filho, também precisa ajudar na casa, porque ele também trabalhou cedo, então qual é o problema? E esse filho vai trabalhar cedo e também abandona os estudos. Então, aquele pai que tinha um subemprego, que tem uma velhice fatalmente abandonada, está procriando o ciclo de pobreza, porque aquela criança saiu da rua, saiu da escola, ficou na rua e vai continuar num emprego informal, num adulto com subemprego, um salário bem baixinho e uma velhice fatalmente abandonada. Então, muitas das pessoas em situações de rua aí que nós vemos hoje, talvez um estudo muito interessante a ser feito é esse. Quantos abandonaram os estudos? Quantos começaram a trabalhar cedo? E que situação ele se encontra? Claro que temos outras problemáticas, mas uma delas fatalmente é o trabalho infantil. E eu espero que a gente tenha muito tempo aqui para discorrer sobre esse assunto. E vou passar a palavra para minha colega Fabiana, para, claro, contribuir com a expertise dela. Boa tarde, agradeço a oportunidade de poder falar sobre a temática, que de fato é uma situação que incomoda bastante a sociedade, né? Todo município nós recebemos denúncias constantes quando as pessoas se deparam com uma criança no semáforo. Algumas, como a Angélica mencionou, acabam comprando aquele produto, né, com a ideia de que está ajudando, de que está auxiliando, e algumas pessoas ficam incomodadas e acabam denunciando essa situação de trabalho infantil. E aí, com relação a essa questão do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a política da assistência, né, ela é muito clara em dizer que quem deve desenvolver esse programa, de fato, é a assistência social. Então, dentro da política da assistência, quem desenvolve as ações do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é a política da assistência. Por isso que a nossa secretaria é quem vai desenvolver todas as ações com relação ao programa. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro também que o trabalho infantil, ele é um trabalho da rede, é um trabalho que compete a toda a rede, né? Olhar para essa criança. Eu acho que é importante a gente deixar muito claro que a educação é uma parceira que deve estar com a gente sempre nessas ações de combate ao trabalho infantil, porque se essa criança, de fato, ela está na rua, ela deveria estar na escola, né? Então, essa criança, quando ela está no semáforo, ela não foi atendida, né, dentro da escola, não foi olhada dentro da escola. Então, hoje nós temos aí um trabalho de sensibilizar a rede, tanto a saúde quanto a educação, a segurança pública, para que a gente possa discutir o trabalho infantil de modo intersetorial, né? Porque a assistência social, ela tem sim um compromisso muito grande com a erradicação do trabalho infantil, mas ele é um problema da sociedade como um todo. Então, nessa linha a gente vem desenvolvendo campanhas, né, na linha da prevenção. A nossa equipe de abordagem, que é uma equipe especializada, que vai até a rua, ela se aproxima dessa criança, ela tenta identificar essa criança, saber de onde que ela está, qual que é o território que ela reside, o que tem nesse território, né? O que ela pode acessar nesse território, qual é o atrativo que essa criança tem, para que ela, de fato, se sinta pertencente a uma rede pública que atende, que acolhe essa criança. Então, essa criança, ela deveria estar na escola, ela deve estar no contraturno, quando ela não está na escola, ela tem que estar fazendo uma atividade,
grade de contraturno, para que todo o tempo dela seja ocupado com atividades, né, que condizam com a faixa etária dela, com a necessidade dela. Então, quando a criança está na rua vendendo, ela está correndo risco, né, não só o risco físico do atropelamento, mas todo um risco de ter acesso a muitas coisas que na escola ela não teria, né? Então, ela precisa ter acesso à educação, à saúde, a atividades esportivas. Então, é uma discussão muito ampla, né? Quando a gente olha a criança ali, a gente está vendo só uma parte do problema. Por trás dessa criança tem uma família que precisa ser referenciada num serviço de assistência, que precisa ser olhada, acolhida, precisa entender que a criança está na rua, ela está em risco. E aí a gente precisa fortalecer essa família para que ela possa, de fato, desenvolver a sua função protetiva com essa criança, né? Essa criança tem uma mãe, tem um pai, tem uma rede de apoio, e essa família precisa ser acolhida para que ela consiga, de fato, proteger essa criança, né? E levar ela onde ela precisa estar, que é na escola, acompanhada. Então, nós temos todo um fluxo de atendimento que foi pensado dentro da política. Então, todas as nossas ações, ela tem como base esses eixos estratégicos, são planejadas, são pensadas, são articuladas com a rede. Assistência sozinha, de fato, ela não dá conta, porque não é só a ela que compete essa execução do programa de erradicação do trabalho infantil. Então, nós estamos constantemente conversando com as demais secretarias, conversando e articulando com as demais políticas públicas, sensibilizando a população para não comprar esse produto, porque, infelizmente, quando a população, como a Angélica já mencionou, compra aquele produto com a ideia de que ela está auxiliando aquela criança, ela está mantendo aquela criança naquela condição. Porque se ela vem para casa com dinheiro, com uma renda, aquilo se torna, de fato, uma atividade econômica. Então, aquela família que está em vulnerabilidade, ela precisa ter acesso à assistência, ela precisa ter acesso aos programas dos quais ela tem direito. Então, quando a criança está na rua, além da gente estar subalternizando aquela criança e reafirmando que ela pode estar ali, que ali é o lugar dela, a gente está negligenciando o acesso dela a todos esses direitos, que é a educação, a saúde, a convivência familiar e comunitária. Então, hoje, esse trabalho ele é bem desafiador, ele não tem uma receita pronta, né? Acho que é bem importante mencionar. Então, várias ações a gente faz, avalia, discute, replaneja, e constantemente a gente vê as situações acontecendo. Então, a erradicação do trabalho infantil é quando a gente conseguir acabar com o trabalho infantil. Mas até aí tem um longo caminho de políticas públicas pensadas para isso, em articulação com a segurança pública, com a educação, com a saúde. Então, eu sempre faço muito esse discurso de apelo mesmo à sociedade e às demais políticas públicas para que a gente possa trabalhar junto e, dentro do PET, contemplar todas as ações, tanto de combate quanto de prevenção. Então, a gente tem planejamento de uma audiência pública para discutir quais são os instrumentos que o município tem para poder combater o trabalho infantil, que, com certeza, é mais acesso à educação, mais acesso à cultura, à arte, ao lazer. Então, é bem complexo, né, a situação da criança que está ali naquela condição de trabalho infantil, e por trás dela tem toda uma discussão ampla que tem que ser feita. E é nesses espaços que a gente consegue trazer à tona essa problemática, né? Acho que é bem importante para a gente poder refletir e, quando vê uma criança, ligar, denunciar, chamar a nossa secretaria, chamar a equipe de abordagem, entender qual é o papel dessa equipe, que não é de retirar a criança da rua, mas sim de sensibilizá-la, de levá-la para ter acesso ao CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, para que essa família seja atendida e que, para a família, ter um olhar para essa criança e a família tirar essa criança, porque a responsabilidade primeira é dessa família, né? E a segurança pública também tem sido uma parceira. Quando tem um adulto envolvido nessa situação, a segurança pública também precisa atuar, e a gente tem essa parceria. Então, toda uma rede de proteção, ela vem se articulando para que a gente consiga desenvolver as ações de combate ao trabalho infantil. O que nós queremos esclarecer também, Desidério, é que esse aliciador que a Angélica e a Fabiana se referiram, ele está nos bairros, ele vem de outra cidade, ele é um criminoso que alicia as crianças e envolve a família nesse valor que a criança traz diariamente para casa, seja na venda da pipoca, do Halls, do Mentos, do que for, né? Então, esse aliciador é uma questão de polícia civil. Nós estivemos em reuniões com a Polícia Civil, com grupos de apoio à extinção do trabalho, à erradicação do trabalho infantil. Estamos em sintonia com o Tribunal Regional do Trabalho, que ofertou verbas de multas, né, a empresas
ofertou para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Sorocaba, para que possamos atender um número maior. A mídia toda já divulgou que nós estamos atendendo, neste ano, é o diferencial do ano passado, 67% a mais de crianças no contraturno. Ou seja, a criança mora com os pais, vai para a escola, quando ela está fora da escola, ela frequenta um serviço de organização da sociedade civil, que recebe da iniciativa privada, através do Tribunal Federal do Trabalho, né, Tribunal Regional do Trabalho, recebeu esta verba para que o município pudesse utilizar e bem utilizar. O caso dos aliciadores, que é um caso da Polícia Civil, nós já entregamos à Polícia Civil todo o arsenal possível de documentação e possibilidade da captura. Como é uma ação sigilosa, é uma ação complexa também, nós estamos aguardando o resultado disso tudo. Porque, pegando o aliciador, nós temos certeza que nós vamos romper o ciclo, né, nefasto desta questão de aliciar crianças nas periferias da nossa cidade. A nossa cidade é muito grande, ela tem uma extensão enorme, cada bairro é uma pequena cidade, né? Então, os problemas sociais, não dá para a gente mensurar a extensão desses problemas sociais, e as pessoas também têm que ir ao Centro de Referência em Assistência Social, lá no seu bairro, para procurar os inúmeros benefícios que, através de um cadastro único, essa família pode receber do governo municipal, que recebe do federal. Então, existe uma gama de ofertas para a pessoa que na família tem pessoa com dificuldade de locomoção, pessoa idosa, filhos com outras deficiências. Muitas pessoas não sabem desses benefícios, não conhecem a extensão desses benefícios. Através desse cadastramento, podem até ser isentas de pagamento de taxa em concurso público. Então, isso é muito interessante que você divulgue através do seu programa, que o Brasil conheça, que Sorocaba divulgue melhor tudo isso, porque insistentemente nós estamos em programas de rádio divulgando as ações da prevenção do trabalho infantil, da prevenção da pessoa em situação de rua, da prevenção da questão do idoso abandonado, e bem como das pessoas que estão com alguma doença, estão em situação de rua, ou não tem nenhuma família extensa, não tem nenhum parente próximo aqui na cidade. Tudo isso nosso serviço social tem que arcar, é responsabilidade do município. Mas, como dissemos aqui, é responsabilidade da sociedade também. Porque enquanto nós ajudarmos a pessoa em situação de rua permanecer na rua, nós vamos aumentar a insegurança pública. Hoje, nós temos certeza que na Catedral, na Praça Coronel Fernando Prestes, da nossa cidade, nós temos uma ação de abordagem social que diuturnamente está lá, e também em outros locais, que através do telefone da nossa secretaria podem ser denunciados. 3312-6900. É o telefone da nossa secretaria, que se localiza bem no centro da cidade de Sorocaba, na Rua Santa Cruz, 116. Para lá também se dirigem pessoas que muitas vezes chegaram aqui na cidade, não encontraram o parente próximo que vieram buscar, porque já perderam o vínculo há muitos anos, e se dirigem para lá, para a nossa secretaria, para adquirir uma passagem para voltar para a sua cidade de origem. Mas a maioria das pessoas que está em Sorocaba, vindas do Mato Grosso, da Argentina, da Bolívia, de todos os países da América do Sul, como eu disse, elas gostam muito de estar em Sorocaba e não querem sair daqui. E não tem também o desejo de prosperar, de conseguir o mercado de trabalho, porque trocaram seu documento por alguma droga, para se manter na rua, e não conseguem entender que a nossa intenção é protegê-los. Por quê? Protegê-los das intempéries do mau tempo, protegê-los de gangues que podem açoitá-los, protegê-los de vários problemas que podem ocorrer
na permanência nas ruas da cidade. Então, esse é o nosso trabalho da abordagem social, de convencimento que é um lugar que nós compramos, é a Casa Azul, dentro do Serviço de Obras Sociais, é uma instituição que está há 60 anos fazendo esse serviço de acolhimento da pessoa em situação de rua em Sorocaba. Como é esse acolhimento? Dentro da Casa Azul, nós temos 12 servidores municipais da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, colegas da Fabiana, colegas da Angélica Lacerda, que lá desenvolvem seus trabalhos de terapia ocupacional, de psicólogo, de assistência social, de agente social, administrativo, do cadastramento dessa pessoa, o contato com a cidade de origem dela através do serviço social, o banho dessa pessoa, a oferta de roupa limpa, sapato, outro sapato, sapato limpo, e o pernoite, o alimento durante o dia, o lanche da tarde, o jantar e o pernoite. A ideia é fazer toda essa promoção e esse acolhimento da pessoa humana para dar-lhe mais dignidade, para enchê-la de vontade de mudar de vida, né? E através também de uma terapia ocupacional que é feita na terra, numa horta, onde vem um engenheiro agrônomo e ensina por que esta erva, para que serve esta erva, como plantar, qual a melhor época de plantar, como ter o alface na mesa, a berinjela, o tomate. Então, nós procuramos cercar esta pessoa de carinho, de atenção social e de ideias de que no futuro próximo ela pode ser próspera, plantando para a sua subsistência, reconhecendo o nosso esforço hercúleo em querer promovê-la. Na maioria das vezes, a gente tem conquistado, né, a adesão da pessoa, porque nós temos que ter a permissão dela para poder trabalhar nesse sentido. Nós não podemos parar o carro e pôr a pessoa dentro do carro e dizer, você vai com a gente, pronto, acabou. Isso não existe. Isso em outros países acontece sim, acontece até prisão. Porém, nós não podemos exigir que as pessoas em situação de rua entrem na nossa política de assistência social, que tem a finalidade de proteger e de preservar a vida. É escolha das pessoas beber aquele corote de pinga, é escolha das pessoas permanecer na rua, como nós estamos vendo ali, a Operação Dignidade, onde várias secretarias, como eu disse, se envolvem no afã de retirar debaixo de viadutos, de retirar das ruas pessoas que fazem fogueiras e que pernoitam, que armam barracas em bairros longínquos. Então, nós sempre esperamos a denúncia de alguma pessoa de bem que possa nos auxiliar nesta abordagem e nessa promoção da dignidade da pessoa humana. Eu acho que é importante mencionar que todas as ações da nossa secretaria são baseadas numa política, né, de assistência social, que tem aí como parâmetro o Sistema Único de Assistência Social. Então, nós fizemos toda uma reestruturação desse trabalho, né, tanto da abordagem quanto do serviço social que é feito, que é esse acompanhamento que é feito com a pessoa que está em situação de rua. Então, nós dependemos muito mesmo da vontade da pessoa, né? Nós não temos nenhuma ação compulsória. Então, essas pessoas, até por conta da crise econômica, tem aumentado muito o número de pessoas em situação de rua, não só no município de Sorocaba, mas em todos os municípios a gente pode observar esse aumento, né? Temos também uma situação de saúde pública, né, que são as pessoas que estão na rua fazendo uso de bebida e de droga, que também é um desafio a ser discutido em termos de política pública, porque é uma dificuldade que existe de você abordar a pessoa que está sob efeito de droga ou de álcool, né? Se essa pessoa estiver alcoolizada ou sob efeito de droga, de fato ela não vai aceitar ser atendida, né? Então nós temos feito uma articulação muito grande com a saúde, principalmente com a saúde mental, para que essas pessoas, quando elas forem abordadas nas operações de dignidade, que é em parceria com a segurança pública, com a saúde, a nossa abordagem também é composta por essa equipe, que ela possa ser encaminhada para o CAPS, para ela ser atendida, medicada e posteriormente atendida pela equipe da Casa Azul, que é o Centro Pop. Então, hoje, o nosso atendimento, ele funciona na Casa Azul de domingo a domingo, porque a gente entende que mesmo no final de semana, essa pessoa faz uso da rua, né, como espaço. Então, ela precisa ser atendida continuamente. Então, nós ampliamos o horário de atendimento e atendemos de domingo a domingo. Fizemos toda uma reorganização.
Acho que é importante também mencionar que nós estruturamos o trabalho do SOS em conjunto com a Casa Azul. Então, toda pessoa que ela é abordada pela equipe de abordagem e é levada para a Casa Azul, ela vai ter acesso ao que ela precisa de imediato, que é a alimentação, ao banho, né, a oferta das necessidades básicas dela, e posteriormente ela vai ser atendida por essa equipe técnica, que vai acolher, vai identificá-la, vai cadastrá-la, vai verificar se ela precisa de documentação, vai fazer todos os encaminhamentos que ela precisa e vai identificar as demandas que ela apresenta. Então, no primeiro momento, vai verificar se ela tem vontade de retornar para a família, vai trabalhar essa questão do vínculo, se ela quer a passagem para ir para o município de origem, essa equipe vai fazer o contato com o município de origem para tentar vinculá-la e articular essa passagem, né, para que não simplesmente ela vá para o município, mas que isso seja feito de forma articulada. Se ela tiver uma família, que essa família possa recebê-la. Se ela tiver uma proposta de inserção no mercado de trabalho, que isso possa ser feito de uma maneira articulada, para que, de fato, essa passagem seja efetivada dentro de um trabalho técnico-social, né? Nós temos também hoje toda uma estruturação desse trabalho voltada para o acompanhamento, porque nós temos, de fato, uma dificuldade de acompanhar a pessoa que está em situação de rua, em termos de atendimento técnico. Porque essa pessoa ela tem a liberdade de ir e vir, né? Acho que é bem importante considerar isso, porque a própria sociedade, às vezes, tem essa dificuldade de entender, né, qual que é o papel da política da assistência no atendimento à pessoa em situação de rua. Então, acho que é bem importante mencionar essa situação, para que a gente tenha clareza de qual é o papel, né, da Secretaria de Assistência no atendimento à pessoa em situação de rua. Então, tudo que é pensado, planejado, é com base na política de assistência social. Então, tudo que pode ser feito em termos de melhoria de atendimento, para não apenas diminuir o número de pessoas em situação de rua, mas de garantir o direito dessa pessoa a ter acesso, né, aos bens sociais, aos benefícios que ela pode ter e um atendimento digno, como a Cíntia mencionou, nós temos pensado e planejado continuamente, porque, de fato, os municípios precisam olhar para essa demanda. Então, quando nós fizemos esse protocolo, né, da região metropolitana, pensando em articulando o atendimento da pessoa em situação de rua, é para que a gente possa garantir que todo município que tenha pessoa em situação de rua ofereça esse atendimento padronizado, pensado e articulado dentro dessa política. Porque, de verdade, nós precisamos mesmo dessa articulação, não só dos municípios, né, porque essas pessoas elas vão transitando de um município para outro, quanto para pensar dentro dessa política como que a gente vai fazer para atender esses casos mais crônicos, que precisam, de fato, de atendimento da saúde. Os casos de saúde mental, né, de várias pessoas que nós temos aí em processo de adoecimento mental, que estão fazendo uso da rua como espaço de sobrevivência, as pessoas que fazem uso da bebida e da droga, e, em contrapartida, a sociedade, que de alguma forma também acaba contribuindo para que essa pessoa permaneça na rua. Quando ela dá a esmola no semáforo, ou quando ela oferta alimentação para essa pessoa na rua, né? Então, como a Cíntia já mencionou, nós tivemos aí várias conversas com a sociedade civil, principalmente com relação à doação de alimento na área central. Porque quando a abordagem ela tenta sensibilizar essa pessoa para ela acessar o serviço da assistência, ela vai utilizar a demanda dessa pessoa, a necessidade dessa pessoa. Então, se ela está com fome, se ela precisa de um banho, é essa sensibilização que a gente vai fazer para ela acessar o serviço. E a partir do momento que ela acessa o serviço, a gente pode contribuir nesse atendimento técnico. Agora, se essa pessoa faz uso do centro para poder ter um dinheiro, porque foi dado uma esmola para ela para fazer uso de droga, ela não vai acessar o nosso serviço. Ou então, se ela está tendo a doação de alimento ali, ela não vai acessar o nosso serviço. Então, é bem importante, né, esclarecer para a sociedade sobre a importância de não contribuir para o vício da pessoa, não contribuir para que ela permaneça na rua. Então, quando a gente vê as pessoas colocando na placa que ela está com fome, ela não precisa estar com fome, porque ela tem um serviço que vai ofertar uma alimentação de qualidade, um atendimento de qualidade, e ela está ali pedindo dinheiro justamente não para comer, mas para fazer uso de bebida, para fazer uso de droga, né? Então, acho que é bem importante mencionar isso para que a sociedade olhe para isso com esse olhar de que, se eu quero ajudar, eu não posso contribuir dando essa esmola, né? Então, as campanhas também acontecem, a campanha Não Dê Esmola é uma das frentes de trabalho, justamente para trabalhar nessa linha da prevenção, porque é um problema da área social, mas é um problema também de toda a sociedade. O que a sociedade precisa entender, Desidério, e todos nós trabalhamos muito nesse sentido, é que não dê esmola, dê dignidade, é uma oferta importante, é uma responsabilidade importante da sociedade.
Nós precisamos entender que a permanência da criança na rua rouba a sua infância, como disse a Angélica. Captura a fase essencial da vida dela, que é o brincar, o ler história, o ser criança, né? E ajudando, como disse a Fabiana, ajudando, comprando a pipoca, você incentiva a permanência dela. Muitas pessoas guardam no console do seu carro aquela moedinha para o menino do semáforo. E muitas vezes o semáforo muda para você continuar o seu percurso, o veículo de trás colide no da frente e aquela criança que está transitando entre os carros, ela corre grande risco de atropelamento, de morte. E naquele calor exaustivo, naquele sol causticante, ela tropeça, ela tira pedaço dos pés, porque ela sempre está portando uma sandália de borracha, um chinelinho de borracha. Ela não tem um chapéuzinho na cabeça. E também os comerciantes ali no entorno do semáforo que ela fica ofertam o alimento que sobra do restaurante. Ali aquela outra empresa permite que ele utilize o sanitário. Então, existe toda uma oferta de conforto, entre aspas, né, para que a criança permaneça aos cuidados, sendo usurpada a sua infância por aquele aliciador que, com uma boa conversa, consegue trazê-la do bairro longínquo da periferia até os semáforos do Campolim, os semáforos da Avenida Barão de Tatuí, os semáforos do corredor onde tem mais movimento na cidade, na Avenida Juscelino Kubitschek e outros, né? Então, hoje, nos horários de pico, na cidade de Sorocaba e como em outras cidades do Brasil, nós temos malabares, nós temos pessoas vendendo num comércio informal todo tipo de coisas e temos crianças vendendo pipocas e outros que tais, né? E subliminar, nós sabemos que está a droga, né? Nós podemos falar nisso porque é um problema gravíssimo da nossa sociedade e ao qual nós não podemos nunca fechar os olhos. E contamos com todas as pessoas da sociedade para ajudar Sorocaba a ser cada dia melhor. Porque nós temos um passado, né, do tropeirismo, nós temos uma história recente de muito sucesso, do ano de 2000 para cá, a cidade floresceu, cresceu, muitas empresas vieram para Sorocaba. E agora, 20 anos depois, em vista da crise mundial, nós vemos a nossa cidade assodada de pessoas que vêm de toda a região, vender legumes com carrinho de pedreiro, vender fruta com carrinho de pedreiro, na sua maioria mulheres, adolescentes, meninas, pessoas num comércio informal também. Então, nós precisamos ajudar a nossa cidade a estar cada dia melhor. É imperioso que toda a sociedade, a iniciativa privada, através das empresas, ofereçam o aprendiz, a possibilidade daquela criança ser aprendiz na sua escola, na sua empresa, e no período que não está no aprendizado, participe da escola. Precisamos que a escola avise quando a criança se evade, porque ter um adolescente problema, muitas vezes para a escola, é bacana, e que bom, me livrei desse adolescente. Mas é função da escola avisar o departamento regional de ensino, o diretório regional de ensino, que aquela criança está evadida há 2 anos. Ela já perdeu o vínculo com os coleguinhas, ela já perdeu o vínculo com a própria escola e não quer voltar, porque ela cresceu e os colegas foram para outro ano. Ela não vai voltar para uma classe onde ela deve permanecer no período que parou, né? Então, é importante que a escola acolha e entenda por que esta criança está faltando. É para esta criança que tem que dar mais atenção, para que ela não fique nas ruas de Sorocaba. E nós contamos com todos os munícipes, com toda a sociedade. Não é, Angélica? Sim, é também uma forma de ajudar
as pessoas que são sensibilizadas com a causa entendem a importância, né, da infância e do desenvolvimento, é contribuir com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que nós chamamos de CMDCA. O CMDCA, ele é um órgão e ele tem um fundo municipal abastecido por doações do imposto de renda, por doações de multas trabalhistas, que esse ano nós tivemos o privilégio de receber da Vara do Trabalho aqui de Sorocaba, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, e outras espécies de doações. Para quê? Quando eu quero ajudar uma criança, quando eu quero que aquela criança tenha uma oportunidade de desenvolvimento, onde eu imagino que ela deve estar? Claro que obrigatoriamente na escola, no ensino regular, e no contraturno escolar em uma ONG, em uma organização da sociedade civil, no contraturno, onde ela terá a oportunidade de desenvolver outras habilidades. Nós estamos na época da destinação do imposto de renda, então é uma ótima oportunidade para quem, né, quer ajudar e tem um imposto devido. Basta comparecer ao CMDCA, que fica a Rua Santa Cruz 116, nós podemos orientar ou entrar no site do próprio Conselho Municipal, e lá tem todo o passo a passo de como eu posso destinar até 3% do imposto devido. Então, quando eu devo um imposto, ao invés desse imposto ir para Brasília e talvez voltar para Sorocaba daqui a alguns anos, quando eu faço essa destinação, o meu imposto ele nem sai de Sorocaba, ele já fica retido aqui e ele vai para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. No ano de 2018, nós tivemos uma arrecadação de R$1.078.000, mas Sorocaba tem um potencial para mais de 3 milhões. Então, nós fazemos essa divulgação, conversamos com os munícipes que queiram ajudar, que destinem o imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que esse dinheiro fique em Sorocaba. Então, este ano de 2018, com essa arrecadação e mais a doação, destinação de uma verba trabalhista na ordem de R$1 milhão, e que foi uma parceria que o tribunal fez conosco por conta do trabalho desenvolvido, nós conseguimos atender os 20 projetos inscritos no Conselho Municipal. Então, nós, de 600 crianças, nós atenderemos 1.000 crianças este ano. E se conseguirmos dobrar ou triplicar essa arrecadação, fatalmente conseguiremos outros editais e que a gente consiga atender as crianças na sua totalidade. Temos também o Plano Municipal pela Primeira Infância, destaque nesse governo que ele vem agora, por meio de uma audiência pública, discutir o que é necessário no município para que a criança tenha cada vez mais possibilidade de desenvolvimento. Então, nós entendemos a primeira infância, nós e toda a literatura, do 0 aos 6 anos, que é a fase mais importante de desenvolvimento de uma criança, onde todas as portinhas dentro da cabeça dela estão abertas. E tudo que eu colocar ali vai permanecer. Então, quanto mais oportunidade eu ofertar, melhor, saudável será esse adulto desta sociedade que eu imagino ser a ideal. Porém, quando eu entendo que uma criança está digna trabalhando, vendendo pipoca lá na rua, eu estou entendendo o quê? Que ela não precisa de nenhuma oportunidade, de nenhuma oferta de desenvolvimento e que aquilo ali para ela é o suficiente. Então, que a gente comece a refletir qual sociedade eu quero para um futuro. Como eu me sinto quando eu olho aquela criança no meio da rua, num sol escaldante de Sorocaba, com um chinelo de borracha. Então, é um convite para que os munícipes que têm esse hábito de comprar o produto, olhem para essa criança, verifiquem se no semblante dela há felicidade. Não há. Verifique se ela está bem cuidada, já que ela está trabalhando, então ela deveria estar bem cuidada, mas ela não está. Então são semblantes emagrecidos, semblantes de abandono, de abatimento, crianças que estão perdendo as suas referências enquanto crianças. Nos serviços de abordagem, infelizmente, temos adolescentes que não lembram o nome de um professor, não lembra o nome da escola, não lembra a última vez que foi para a escola, mas ele lembra o nome de quem dá a pipoca para ele vender, por exemplo. Ele lembra quanto que ele ganha ali naquela rua de sol a sol. Então, nós estamos perdendo as nossas crianças para os aliciadores, para o tráfico de drogas, mas quem será que é o responsável por isso? Toda política pública precisa trabalhar, com certeza, há muito que se fazer, há muito que se melhorar, mas também precisamos da colaboração dos munícipes, para que não adquiram esse produto. Gostaria também de deixar aqui uma referência do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho,
que enfrenta essa questão do trabalho infantil de forma muito árdua e muito séria, porque existe um mito de que trabalhar não mata, mas mata sim. Nós temos crianças que perderam a visão, pregando caixas para embalagem de tomate no município aqui próximo, crianças que ficaram cegas, crianças que perderam o dedo colocando fruta dentro de um liquidificador industrial, porque a criança e o adolescente ele não tem a capacidade, a condição que um adulto tem de enfrentar esse trabalho. Né? Primeiro que o adolescente é todo desengonçado, ele já vai batendo em tudo, derrubando tudo. Agora, imagine um adolescente com uma serra na mão, com um liquidificador industrial na mão. Então, os acidentes são gravíssimos, existem mortes de crianças, então o trabalho infantil mata sim, e o trabalho só protegido. A lei, ela permite que o adolescente trabalhe a partir dos 14 anos, porque é o jovem aprendiz. Então, dentro das CIAs, dentro da nossa secretaria, nós temos as parcerias com as empresas qualificadoras, fazemos mensalmente encontros com esses jovens, colocando para ele todas as possibilidades que ele tem, que ele não precisa entrar no mercado informal de trabalho, que ele tem chance, sim, de se constituir como ser humano, de futuramente fazer uma faculdade. Os estudos apontam que uma pessoa que tem um nível superior, ele ganha 6 vezes mais do que uma pessoa que não tem nenhum estudo, né, que fica num comércio informal sem considerar a velhice, que fatalmente será empobrecida. Então, o programa Jovem Aprendiz ele é uma parceria muito grande que nós temos com o Tribunal Regional do Trabalho. Gostaria de enaltecer aqui o nome do desembargador Dr. João Batista, que é um vocacionado pela causa, uma pessoa muito parceira e que luta arduamente para que esses jovens tenham oportunidades e que futuramente a gente tenha Sorocaba de outra forma, sem a criança na rua e sim na escola. É o nosso grande sonho, né, Fabiana? Sim, estamos trabalhando para isso arduamente, diariamente, né? E planejando para que as ações continuem, tenham essa continuidade, né? Porque não é só interesse desse governo, tem que ser o interesse de todos, né? E da sociedade como um todo, para que todo o trabalho ele tenha uma continuidade. Pensando em termos de política pública, a gente tem que pensar a curto e a longo prazo. Senão esse trabalho tão, né, árduo, planejado, pensando em recursos, que nesse momento de crise é tão difícil conseguir recursos para pensar em projetos e políticas públicas, e nós conseguimos isso. Então, é uma linha de continuidade que tem que ser dada. Por isso que todos os espaços onde a gente pode falar sobre o trabalho infantil, pensando em termos de política pública, a gente tem que conscientizar a sociedade para que ela reflita sobre essa situação, qual é a sua parcela, né, nessa condição de trabalho infantil, e sensibilizando todas as redes de proteção que a gente tem, que não é só a Secretaria da Assistência, mas toda a rede de proteção, a Vara da Infância, a Defensoria Pública, né, todos temos um compromisso com a criança e com o adolescente. Acho que isso que tem que ficar muito claro. E a nossa ideia, meu querido Desidério, é transmitir para o cidadão sorocabano esta mensagem. Como disse a Angélica, como disse a Fabiana, vamos deixar todo o recurso que nós mandaríamos para o Tesouro Nacional, através dos nossos pagamentos de imposto de renda devido para o Tesouro Nacional, que nós deixemos na nossa cidade de Sorocaba e possamos, ao mesmo tempo, fiscalizar como ele é aplicado. É importante este momento e sensibilizar também todas as empresas que revertam para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente o valor que mandariam para o Tesouro Nacional também, do valor devido a ser pago a título de imposto de renda. Perfeito. Eu tenho 4 minutos e 40 segundos. Eu não faço pergunta nesse programa. 10 segundos uma pergunta para a Fabiana, 10 segundos para a pergunta para a Angélica, 10 segundos para a pergunta para a Cíntia, secretária Cíntia. E cada resposta já faz um encerramento com a mensagem final. Fabiana, aquelas meninas que vivem na rua, tal, elas correm o risco de engravidar e ter filho de não sabe de quem, porque que está ali, ela sabe que pode engravidar, e se engravidou, ela sabe o que está acontecendo? Sim, esse risco acontece. Nós temos mulheres em condição, né, de rua,
que estão em situação de rua. Inclusive, nós temos discutido essas questões com a saúde, porque dentro da política pública de atendimento à pessoa que está na rua, existe o chamado consultório de rua. Então, esse consultório de rua é uma equipe da saúde pensada dentro da política que atende e leva a prevenção para essas pessoas que estão na rua, porque o fato de ela estar na rua não significa que elas têm que estar negligenciadas do acesso à saúde. Mesmo que ela não acesse a UBS, ela pode acessar a saúde por meio dessa equipe. Então, a gente tem discutido isso com a saúde para que a gente possa levar a prevenção dessas situações para a mulher que está na rua também. Muito obrigado pela sua presença e pelas explanações fantásticas e proveitosas. Eu que agradeço a oportunidade. Minha querida Angélica, a pergunta para a senhora é a seguinte: aquelas pessoas que têm problemas mentais, que saíram dos hospitais que estão pela rua, tal, eles usam, são drogas ou não? Ou eles não sabem o que é droga? A situação da pessoa em utilização de substância psicoativa, que nós dizemos, né, elas fazem parte de uma parcela da população, não só que saíram do hospital psiquiátrico, mas sim de pessoas que por algum motivo optaram por esse infeliz caminho de utilizar a droga. Claro que a rua, ela é um espaço maravilhoso para que, além de eu começar a usar, eu permaneça utilizando as drogas, né? Então, o nosso trabalho fortemente é que essas crianças não cheguem a essa condição como adultos, para que elas possam ser atendidas antes, protegidas antes, porque depois que o problema está instalado, nós sabemos de toda a dificuldade que é reverter o quadro. Qual é a mensagem final da senhora? Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço muito a oportunidade. A mensagem final é que nós, de Sorocaba, e todos aqueles que escolheram Sorocaba como a sua cidade, que não nasceram aqui, mas que moram aqui, que nos ajudem a compor esse trabalho de proteção às nossas crianças e adolescentes. Secretária Cíntia, pergunta para a senhora. Dentro desse concerto que nós estamos abordando hoje, focalizando hoje, aquelas pessoas que distribuem alimentação para essas pessoas que moram na rua, é um problema ou é uma salvação da lavoura? É um grande problema. Nós sabemos que tem cidades do estado de São Paulo com leis rigorosíssimas que proíbem a doação de alimentos. E nós temos que também saber que Sorocaba está providenciando, e o nosso diálogo com essas pessoas tem sido constante, ininterrupto. A nossa proximidade é muito grande, mas há uma dificuldade extremada no convencimento de que essas pessoas estão dando só comida e não dignidade. É muito difícil. Nós apelamos para que a sociedade sorocabana nos ajude nesse grande desafio que é enfrentar a pessoa em situação de rua. Muito bem. Obrigado, secretária Cíntia de Almeida, pela presença da senhora aqui com a sua equipe, maravilhosa equipe que trabalha bravamente para resolver um problema social sério em nossa cidade. A palavra final da senhora, fechando o programa Sorocaba Debate de hoje. Eu agradeço muito a oportunidade, meu querido Desidério, e apelo para que toda a cidade de Sorocaba venha até a secretaria conhecer o nosso trabalho, porque nós nos dedicamos a pessoas, a gente. E, gente, o que nós fazemos pelas pessoas não é construir uma ponte, é construir diversas pontes com saúde, com educação e com dignidade. E isso não é um edifício, uma construção de tijolos, é uma construção de sentimentos, é uma construção da pessoa humana. Portanto, venham até a Rua Santa Cruz, número 116, para conhecer toda a política pública de promoção humana que é praticado na cidade de Sorocaba.